Muito boa noite, querida família Aliança. Está começando o último Escolhe Pois a Vida do ano de 2019. Hoje, 30 de dezembro, segunda-feira, uma segunda-feira quente aqui em Porto Alegre. É o programa ao vivo, começando agora, são 20 horas e 10 minutos. Aqui quem fala é Giovanni, sempre aqui nas segundas-feiras, ou eu ou meu amigo Henrique Silveira, que semana passada ele esteve aqui. Hoje é comigo, também aqui presente a Maiara. Muito boa noite, Maiara. Boa noite a todos os ouvintes, quem está acompanhando pelo Facebook. Um grande beijo. Vamos falar sobre o amor, que é o princípio desse mês, do amor exigente. Exatamente. E uma pessoa também muito especial hoje aqui conosco, César Bons. Muito boa noite. Boa noite, Giovanni. Boa noite, Maiara. Boa noite, Rodrigo. É sempre uma alegria, estar de volta a essa casa que sempre ao longo desses anos tem me recebido com tanto amor, que é o tópico que nós vamos abordar na noite de hoje. Aos ouvintes, um grande beijo no coração. Tá certo, vamos falar do princípio do amor exigente, vamos falar um pouco do movimento de Emaús, falar um pouco de nova geração, e vincular isso com amor. Será que é possível, César, a gente vincular tudo isso com o amor? Com certeza, porque o amor é a verdadeira missão, Essa é a missão, amar. O amor nasceu agora, dia 25, e o nosso grande desafio é amar o amor. O amor precisa ser amado. Deus é amor. Deus é amor. São João já falava, Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, a única forma que nós temos de amar é se nós amarmos a Deus. E ainda diz, ninguém pode amar a Deus que não vê se for incapaz de amar o seu irmão que está do lado e a gente pode tocar. Então, a manifestação de Deus se dá através do outro, que é o grande desafio, Giovanni? Sim. E tudo isso se aplica dentro de uma comunidade terapêutica, onde se cria um ambiente que é possível desenvolver um pouco dessa lógica, desse pensamento, Eu fico imaginando, aquele indivíduo que chega numa comunidade, com sua doença biopsicossocial, espiritual, afetado por todos esses lados, e o desenvolvimento que ele vai tendo dentro desse ambiente, que proporciona aí a gente poder desenvolver, poder viver um pouco desse amor, E é uma coisa que às vezes é muito estranha para quem chega numa comunidade terapêutica. Porque o grande viveu sempre uma vida Giovanni, sofrida. O grande desafio de quem chega, porque tu percebe que nessas comunidades terapêuticas que nós trabalhamos, em que os 12 passos dos alcoólicos anônimos e os 12 princípios do amor exigente são a base, do programa, tu veja bem, se a gente pegar o primeiro princípio do amor exigente, são as raízes culturais. O 12º é o amor. Aí tu imagina o sujeito, o indivíduo que viveu os últimos tempos na rua, longe de tudo e de todos, fazer esse percurso desde a sua raiz cultural até conseguir chegar no ápice, que seria o amor, É um caminho assim que hoje eu ainda falava de novo para um irmão de caminhada, que eu gosto muito das questões assim verbais, Eu acho que o verbo, até porque isso é bíblico, O verbo se fez carne. Então o verbo que a gente aplicava alguns anos atrás, que era o querer, hoje ele já não tem uma força tão grande. Não basta só querer. Não basta só querer, O verbo hoje na dependência química é o decidir, O jovem precisa decidir por uma vida de recuperação. E eu costumo dizer, pelas minhas andanças, pergunto, faço perguntas e digo assim, uma torta de chocolate com morango, Giovanni, é uma coisa boa? É muito bom. É muito bom, mas se tu for diabético, tu não pode comer. Mas era uma comida temperada, assim, um feijãozinho terapêutico, bem com bastante salzinho, assim, e linguicinha, bacon. É bom? É bom. Tá, mas tu tem pressão alta, tu é hipertensa. Não me faz bem. Não faz bem. Então, a gente não pode negar muitas vezes algo,
né? Então a gente tem que entender que a gente precisa decidir pelo nosso bem-estar a não fazer algo que eventualmente possa ser prazeroso. É que o bom não significa que nos faça bem também, O bom não significa que nos faça bem. Muitas vezes é isso. Se eu sou diabético, eu não posso comer açúcar. Se eu sou hipertenso, eu não posso comer comida temperada. E se eu sou um dependente químico, eu não posso tomar energético, né? Porque hoje, assim, as coisas parecem que estão indo por um caminho, assim, que tudo pode, né? E não é bem assim. A gente precisa entender que nós somos limitados, que nós temos uma doença que nos limita e nós temos que decidir pela recuperação, pela parte prazerosa que ela traz. Nós só estamos aqui, neste momento, reunidos, falando deste amor, porque nós vivemos, de alguma forma, recuperação. E isso é fantástico. Isso é uma coisa maravilhosa. Não é, Joane? Viver a recuperação é... Com certeza, se não conseguir ter uma alegria, né, uma felicidade em viver de recuperação, ela acaba se tornando um fardo, né? Ninguém vive carregando, né, um saco pesado nas costas. Se a recuperação for um fardo, não tem como. Não tem. Certo. Para os nossos ouvintes, né, que de repente não conheço ainda o César, né? O César já está há muito tempo já vinculado, já dentro desse meio de dependência química, né? Começou com voluntariado na Fazenda do Senhor Jesus de Viamão, né? Me corrija se eu estiver errado, né? Mas começou por aí, né? E depois com o curso de Emaús acabou fundando, né, o grupo Nova Geração, que em seguida acabou botando esse carisma dele, né, para dentro do grupo também, que o grupo também participa, né, nessas atividades dentro da comunidade ainda até hoje, em Viamão. Inclusive a rádio, né, tem uma participação histórica nesse processo, né? Impressionantemente, né, Rodrigo? O Rodrigo está ali o nosso comandante ali do som, ele está me ouvindo, fez Emaús, de número 118, entrou no Nova Geração, né? Porque o Nova Geração, ele tem este nome porque quando houve, Maiara, nem sei se tu sabe dessa história, quando houve o 110, o curso de número 110, em 1996, né? Ah, provavelmente eu não sei. Há 24 anos atrás. Eu tenho 25. Então, tu era Tinha 2 bebezinha. anos. Tinha 2 quando aninhos. teve o curso de número 110. E eu tinha ido para esse curso, Maiara, assim, e inclusive por uma questão de um dependente químico, assim, eu tinha tido um estresse muito grande, assim, porque naquela época, quando o Nova Geração foi fundado, eu não tinha nenhum conhecimento, né, sobre dependência química. Eu achava que uma fazenda recebia pessoas que tinham vontade de parar de usar a droga. Era essa a minha ideia, assim, o cara vai e faz fazenda para parar de usar droga. E eu tinha conhecido a Pacto logo na sua fundação, porque o Coronel Brasil, um dos fundadores, ele foi no movimento de Emaús fazer uma palestra apresentando essa nova, né, essa nova ideia de ter um lugar que pudesse receber pessoas que queriam fazer um tratamento. Um tratamento na época. Grande figura o Coronel Brasil. Muito. O Coronel Brasil é o que nós temos, assim, dentro deste meio aqui no Rio Grande do Sul, é top, né? O pouco que eu sei, eu aprendi com ele. Pouco que eu sei. E uma das frases célebres dele é que a espiritualidade, né? Ele fala assim, não tem nada mais espiritualizante do que os 12 passos dos Alcoólicos Anônimos. E realmente, se uma pessoa puder ler, compreender e praticar os 12 passos, porque eu digo assim, a Bíblia seria um plus, porque muitas vezes a gente passa na rua, tem um papelão, uma pessoa dormindo, de um lado uma Bíblia, de outro lado uma garrafa de cachaça, né? Então o que faz o indivíduo se tornar forte e poder viver uma vida digna é a prática dos 12 passos do A. E como eu ia dizendo, eu tive uma decepção grande assim com uma pessoa que usou a substância e voltou a recair, e eu fui prejudicado, e eu me desiludi. Não me afastei assim 100% da igreja, continuava indo à missa, mas dos grupos assim eu me desiludi. E fui convidado para trabalhar neste Emaús pelo padre Eduardo Santos, que foi o diretor espiritual deste curso foi o padre Eduardo Santos. Ele era pároco da igreja de São João Batista,
ali onde é o Narep. E eu fui, mas eu fui convicto que eu não queria mais grupo. Eu só fui para auxiliar o curso. Me confessei lá com o Padre Eduardo. E o curso é de quinta a domingo. Quinta-feira não, não e não. Sexta-feira não, não e não. E os coordenadores pedindo, sabe, né? Sempre precisa ter um que já fez para coordenar aqueles que estão chegando. Sim, para dar um norte. Para dar um norte. Não, não e não. Chegou o sábado. Não, não e não. No domingo, pela manhã ainda, não, não e não. Até que depois do almoço teve aquela reunião onde os grupos são definidos e de um dos grupos veio até mim e perguntou se eu queria ser o coordenador daquele grupo. E ali eu senti muito forte assim que era um chamado de Deus e que não adiantava eu negar aquilo que já estava escrito por Deus. E como esses jovens eram filhos de pessoas que já tinham feito Emaús, eu batizei esse grupo de nova geração. Seria, para mim, né, a nova geração do próprio Emaús, que eram filhos de pessoas que já tinham feito. Que já tinham realizado. Ali está o Christian, está principalmente assim, o Mazieiro, né, então, o Bittencourt. Então foi muito legal, assim. E aí eu dei esse sim no dia 9 de junho de 1996. E lá na Secretaria da Maronita, no dia 11 de junho de 96, nós fizemos a primeira... Eu nem deixei passar muito tempo, né? O curso acabou domingo, nós já tivemos a primeira reunião na terça, lá na Maronita. Não deixa esfriar. Não deixar esfriar. Então, dia 11 de junho de 96, a gente teve a primeira reunião. E eu, no dia 17 de junho, fiz os meus 2 anos. Então, e esse grupo... Não, dia 17 de junho de 96, fiz os meus 2 anos. E aí foi muito importante acompanhar essa caminhada, né? Porque a gente pegou jovens estudantes universitários, né, construindo uma vida, que hoje são profissionais, estão casados, com filhos. Nós temos mais de 30 crianças, né, filhos do pessoal do Nova Geração. Então é uma alegria. Hoje a gente se encontra Eu estou um pouco ausente em função de eu ter voltado a estudar e voltei justamente em função da dependência química, porque chegou um ponto que tu começa a não entender o processo. E aí eu fui buscar na ciência algumas explicações. Então hoje eu sou estudante universitário. Já tem uma base bem forte dentro da espiritualidade. Sim, dentro da espiritualidade. Agora... Aí hoje eu estou indo pro terceiro, agora estou indo pro terceiro ano já, parece mentira, do curso de psicologia. Depois quero fazer uma especialização na parte de dependência química e ainda na área psicanalítica, né? Eu quero buscar o problema na raiz, assim. Eu acredito que se tu não pegar na raiz, a pessoa tem, assim, um tempo de vida útil com um terapeuta, mas não mexendo na raiz sempre volta. Sim, senão a gente poda uma árvore, mas pela sua raiz ela volta, né? Então, às vezes a gente tem, né, algumas terapias assim para motivações imediatas, mas eu queria pegar a raiz. Então é isso. Nova Geração foi fundado com essa questão já forte, né? E depois virou um carisma. Por quê? Porque nós começamos a fazer missão. E o nosso lema justamente está na camisa aqui que o Giovanni tá vestindo, né? O amor é a nossa missão. A maior vocação do amor, né? A missão é a maior vocação. Servir é a maior vocação do amor. Sim, e é o que a gente faz. Não dá para deixar o amor guardado, né? Escondidinho, né? O amor precisa ser amado, como a gente estava falando, não né? Pode ficar embaixo da cama. O amor precisa ser amado. Então, o amor é a nossa missão, porque servir é a maior vocação do amor. Isso é bíblico, né? A maior vocação do amor é o servir. E é o que a gente faz nas CTs, né? A gente sempre vai a serviço. A gente vai, lava a louça, faz comida, além de passar... Um feijão. Porque o feijão era feijão da Pacto. A Mariana cresceu comendo feijão da Pacto. Quando a primeira comunidade que veio depois, que foi a Creche Cara Limpa, um beijo para a Karine e para o Braulio, são duas almas fantásticas aí que estão na caminhada, na luta. O dia que eu vou lá, assim, é uma alegria para mim, porque assim eles me tratam com um amor profundo, assim. A última vez teve massa com queijo ralado.
Impressionante, assim. Obrigado, Karine. Vocês são Estão 2 aproveitando anjos. lá de Santa Catarina, passeando, Ah, namorando tão- um pouquinho. Estão namorando em Santa. Não, Mas de repente passeando, chega. pelo menos. Mas de repente sempre chega a informação para eles que são Vai dois chegar, vai ouvintes. São 2 ouvintes assíduos. São 2 pessoas que estão sempre colaborando, eu sempre tenho o grupo das participando. gurias do Narep, que a Karine participa, e eu já mandei o link para as gurias. Se não está acompanhando ao vivo, vai De- estar acompanhando depois pelo link. Pelo link. Tranquilo. Então é isso. Acho que o amor, né, é o que falta, né? A humanidade está carente. Já, amor, as pessoas estão muito individualistas, assim, né, numa luta assim diária, até pela sobrevivência, né? Então, vocês percebam que nós já estamos chegando amanhã, no último dia de 2019, que é o último ano da década. A gente fecha os olhos e lembra da virada de Do milênio. 99 para 2000, né? Então a vida é muito rápida, é um sopro, né? O tempo ele é implacável, o tempo ele passa e não volta. E se a gente não percebe, ele nos leva, né? Podia ter amado mais. Podia ter amado mais, porque na Vai ficar com realidade, esse peso na consciência, Ah. né? no Tá, final podia ter das amado contas, né, nós não vamos ser medidos, eu acho, por quantas comunidades a gente frequentou, por quantas missas a gente foi, se a gente fez Emaús, não fez Emaús, né? Eu acho que nós vamos ser medidos pelo amor que a gente foi capaz de transmitir para o outro, né? Isso eu tenho comigo muito certo isso, né? Inclusive, Jung fala uma frase muito legal assim, né? Que a gente pode ter todo o conhecimento do Sim, mundo, a claro. gente pode ter toda a ciência, mas quando a gente estiver tratando de uma alma, a gente precisa ser outra alma. Então é essa questão assim da sensibilidade, saber que do outro lado também tem uma alma. E às vezes está triste, né? Às vezes precisa de um conforto, de um carinho. Então é isso. E trabalhar em CT te ensina muito, né? Eu costumo dizer que eu não sou melhor. Tudo que eu faço na minha vida eu procuro fazer o melhor. Se é para não fazer o melhor, eu não faço. Mas só não Mas é se eu melhor. tivesse feito de uma CT, se eu tivesse feito 9 meses dentro de uma comunidade terapêutica, eu não tenho a menor dúvida de que eu seria um ser humano melhor. Com certeza. Porque aquela pessoa que passa por uma comunidade terapêutica, entende o programa, entende o que é aquilo, que aquilo pode produzir de bom, ele se torna imbatível, se torna uma pessoa melhor. Claro que não exime dos erros, das falhas, principalmente aqui nós estamos diante de um casal, né? Logicamente que o dia a dia, né, envolve outros fatores, Claro. mas na essência é o bem que está ali. Eu sempre digo, a escolha pela droga é um caminho sem volta, não tem volta. Se nós escolhermos a droga, pode ser líquida, pode ser, né? Porque a droga ela é tão droga que ela não tem uma forma única, né? Uma hora ela é gasosa, outra hora ela é líquida, outra hora ela é sólida, Injetável. outra hora é injetável, come. Então tem de tudo, né? Escolhendo esse caminho não tem volta. E eu sempre digo, a melhor coisa que pode acontecer para quem usou é ir parar numa CT. Né? Então, agora, eu acredito na vida pós-droga. Né? Não aprender a Não gostar de aprender viver a em gostar de recuperação. viver em recuperação. Então, assim, ó, é decidir pela recuperação, viver a recuperação e buscar nela tudo aquilo que ela oferece. E é o que o programa Escolhe Coisa da Vida faz, né? Fazendo uma retrospectiva, né, de todos que já passaram aqui nessa mesa, aqui nesse ano, né? Dando seu testemunho, tantos exemplos. Então, a gente enxerga as pessoas que realmente mudaram de vida, que estão diferentes e que produziram frutos, né? Como o próprio da Cred, né? O Braulio, né? De fazer um tratamento, de fundar uma comunidade terapêutica, Claro. ou de fundar um grupo de oração, ou fundar, enfim... Não é porque para algum quem... movimento, né? A porque assim, recuperação ela abrange tantas coisas diferentes assim que... Porque a que é Pacto, visível. hoje ela já é uma instituição, né, que tem 30 anos, né, já tem uma estrutura. É Agora, consolidado. louvável, E está crescendo, né? louvável, né, são aqueles que lutam no dia a dia para fazer com que a sua comunidade terapêutica cresça. E aí a gente tem vários exemplos daquelas que a gente trabalha, né? O Braulio e a Karine com a Creche Cara Limpa, né?
O David e o Revanir com a Terra Nova. Tava linda demais também. O Fabrício com a Colher, né? E o Denis com a Bom Jesus. Então são as principais comunidades que nós trabalhamos, né? A Pacto, a Colher, a Terra Nova, a Bom Jesus e a Crédito Cara Limpa. Né? Então, uma história aí do pessoas maravilhosas. E agora a gente podia ouvir, Rodrigo. Deixa eu só contar uma coisa antes de botar um intervalo musical. Não, vendo a questão do vínculo do Nova Geração com as comunidades terapêuticas, eu também fiz o Emaús e o meu grupo se chama Coragem. É um grupo feminino. E no nosso primeiro ano de grupo, nós decidimos fazer doações para a Casa Marta e Maria. Também tem um trabalho fantástico. E também tem um trabalho de recuperar vidas, né, de mulheres que também fizeram uso abusivo de substâncias. Eu já tive a oportunidade de pregar para as meninas lá da Casa Marta e Maria. Quando o Paz e Mel tinha um trabalho, né, grande lá dentro. Mas eu ia dizer que essa música, Rodrigo, que tu vai puxar pode ser Faça-me de Novo, que o Cassiano compôs, né? O Cassiano Menck, um abraço, não sei se está nos ouvindo, mas enfim, acabou de lançar um CD, né? Com o apoio do nosso amigo Valmir Alencar, não é para qualquer um, né? Ter o Valmir como padrinho, um trabalho brilhante, de uma qualidade fantástica, né? Uma gravação aí pelas Paulinas, tantos profissionais gostariam de ter, né, a sua gravação pelas Paulinas. Ele teve essa honra, essa graça, e essa música é justamente isso, que fala, né, dessa renovação. E se às vezes a gente não conseguir resolver da nossa forma, assim, de que forma melhorar, né, a gente pede para Deus, então tá, já que não deu, então faça-me de novo. Boa parte da inspiração do Menck foi através desse trabalho. Foi. Então, quando a gente escuta as músicas dele, a gente volta dentro da comunidade. Teve uma que ele criou lá dentro da Crédito Cara Limpa. É muito interessante isso, né? Assim, muito da fundamentação assim, musical do Cassiano tá muito, né, dessa mudança de vida, né, desse agir de Deus, principalmente daqueles que estão hoje fazendo um programa de recuperação. E outra coisa também, em relação ao CD do Cassiano, a renda é revertida para as comunidades terapêuticas. Tem um instituto também. Em outro momento a gente vai ter que trazer ele de novo. A gente já trouxe ele. Tem que falar bem sobre isso. É bem bonito. Assim, são várias coisas novas estão surgindo. Então tá, vamos fazer um pequeno intervalo. Vamos escutar uma boa música e logo retornaremos. Então tá, voltando do nosso pequeno intervalo musical, né, escutar um pouco do Cassiano, escutar o CD dele, voltar, né, a relembrar todos os momentos assim dentro do Nova Geração, dentro de comunidade terapêutica, os retiros, né. Ele estava também no encontro de casais. Encontro de casais em recuperação. Esteve também no encontro de graduados também, então tem participado muito aí dentro dos eventos da recuperação, né. E grande, né? Que nem foi falado, né? A inspiração aí das músicas, muito envolvido com o grupo do Nova Geração. Né? O que te faz lembrar essas músicas, Sérgio? Na realidade, voltando, então, é tradição do programa, né? A cada mês do ano, trabalhar o seu princípio, né? Janeiro 1º e tal. E nós estamos em dezembro, 12º mês do ano, onde a gente trabalha exatamente este princípio, né? O amor. E na realidade, a gente pegar o 12º passo do A, o que ele vai te solicitar, o que ele vai te exigir, que tu pratique o amor. Que tu leve para aquele outro a mensagem. Alcoolista, ou seja, qual situação for, a mensagem. Temos experimentado o despertar espiritual, graças a esses passos, procuramos transmitir esta mensagem aos outros e praticar esses princípios em todas as nossas atividades. Agora eu te pergunto, isso é possível sem amor? Sem amor não seria. Não tem, né? Então, justamente, o 12º princípio do amor exigente, ele é uma alavanca para que o 12º passo possa acontecer. Só pode dar
o 12º passo do AA, se nós tivermos em nós o 12º princípio. Então é uma luta que a gente precisa cada vez mais de operários, né? Porque a gente sabe, Jesus mesmo dizia, né? A messe é grande e os operários são poucos. E nos últimos tempos a gente até dizia que a messe é grande e os operários são os mesmos, né? Então a gente precisa de mais operários, porque a gente precisa formar um grande exército do bem. E aquele que já foi do exército do mal e hoje se transforma num soldado de Deus, soldado de Jesus, ele tem uma experiência assim magnífica. Vale 2 pontos, né? Nossa. Vale 2 pontos. Diminui de um lado e aumenta do outro. É muito bom, exatamente, porque é como um jogo de confronto direto, né? De 6 pontos, né? Tu faz os 13 e o teu adversário não faz os dele. Então é isso, foi bem colocado, Giovanni. É um jogo aí que vale muito, né? Porque tu tira um do lado de lá para colocar do lado de cá. E a gente precisa. E que 2020, que não tá tão longe, né? Algumas 24 horas. Aliás, um pouquinho mais de 24 horas, nós já estaremos num novo ano. Que nada mais é do que uma nova possibilidade imposta pelo calendário de nós fazermos diferente. Né? Porque se hoje nós vamos dormir e vamos acordar dia 31, dia 31 vamos dormir e vamos acordar já no outro ano, se nós não fizermos diferente... O ano vai ser o novo, mas a pessoa vai ser continuando. Talvez isso. Aquela coisa, ele não usa droga, mas vive uma droga de vida, quer dizer, né? Então nós precisamos fazer dessa mudança do calendário algo novo. Então que 2020 a gente possa se encontrar muito para partilhas, para chimarrão. Que toda vez que perguntarem que dia é hoje, quando responderem é o primeiro dia da minha nova vida, que seja de verdade, né? Que seja do fundo do coração, que seja... Os 2 chavão... De verdade. A Mariana cresceu, ela tá com 20 anos, a minha filha. E a gente ainda brincava aqui que a Radiolência anunciou, né, o nascimento dela. Ela cresceu, eu fazendo essa pergunta para ela, que dia é hoje, minha filha? Primeiro dia da minha nova vida. E como é que tu tá? Cada vez melhor. Que são motivações, né, para que a gente possa realmente fazer da nossa vida algo melhor. A cada instante. Porque agora eu perdi o meu pai em fevereiro, né, e vivi esse ano assim das primeiro ano de alguma coisa, né? Então dia 5 de maio eles estariam fazendo 63 anos de casado, ele é a mãe. Depois em agosto teve o primeiro dia dos pais sem ele, aí teve o primeiro Natal, sexta-feira passada foi o aniversário, né? Ele faria 80 anos, agora vai ser o primeiro ano novo, e é um ciclo, né? E eu tive na faculdade a cadeira de desenvolvimento humano, onde no desenvolvimento humano 2 a gente vê uma parte que é difícil, né? Que é o fim da vida, a morte e o luto. Algo inevitável e ao mesmo tempo indesejável. Então, não tem como, né? E o nosso grande conflito é esse, a gente não quer envelhecer, mas ao mesmo tempo precisa envelhecer para viver mais. Então, se nós não tivermos em nós essa questão do amor, né, eu me lembro o dia que o Giovanni foi comigo, inclusive, né, que ligaram do cemitério dizendo que as cinzas dele estavam lá. Nós fomos juntos, ele me pegou, nós fomos juntos. Eu saí com o pai dentro da urna numa sacola. Como se estivesse saindo de um shopping com uma sacola. E eu falei pro Giovanni isso. Eu me senti assim como se eu estivesse saindo de um shopping com uma sacola na mão. E no outro dia a gente tinha pacto. Né? E a gente pregou justamente do pó, a gente veio e pro pó nós voltaríamos. Então, se nós não tivermos uma caminhada em que nós possamos ser lembrados por coisas boas, de nada vale. Né? Porque a saudade, a gente só sente saudade porque existiu amor. Se não tivesse existido amor,
nós não teríamos diferente. Saudade, ia ser algo indiferente. E a saudade também não faz voltar. E a saudade não faz voltar, mas ela só existe a saudade porque existe o amor. Então que a gente se ame para poder sentir saudade. Não só na questão da morte, porque o luto, ele não é só da morte. Todas as perdas, a perda de um emprego te causa luto, né? A separação às vezes de cidade, um amigo se muda, a gente tem um luto, né? Então o luto é a perda e a gente precisa lidar com as perdas, porque nós somos seres, nós não somos seres materiais, assim, seres de carne fazendo uma experiência espiritual. Nós somos um espírito fazendo uma experiência carnal. Né? Então a nossa vida é eterna, a nossa vida é a eternidade de Deus. E aqui a gente vem com certeza para aprender, e no próprio lema do nosso principal retiro diz isso, né? Não há vitória sem cruz. Sofrimento, basta ver que cientificamente já está comprovado que o sofrimento de Jesus foi muito grande, né? E ele teve esse sofrimento para nos salvar, para que nós tivéssemos salvação. Então, a nossa vitória, ela está, sim, no sofrimento. É preciso. Mas Jesus diz, né? Comigo, o teu fardo será leve, o teu jugo será suave. Então, ele se oferece, né, para nos carregar no colo, ele nos oferece para caminhar com a gente, né, para que a nossa vida seja melhor. E a gente tem certeza disso, que com Jesus nós somos mais fortes. E aquilo também, né? Deus promete a felicidade, mas não facilidade. Não facilidade. Então o pessoal às vezes gradua, faz os 9 meses, aí acha que a vida, né, tá fácil. E o padre Fábio de Mello canta, né? Não prometo um jardim de rosas, e sim a força para poder plantá-lo. Então ele nos dá força. Ele não nos dá o amor, ele nos dá a capacidade de amar. Então essa aí está a essência. Então sempre é um prazer voltar à rádio. O programa parece que ele corre, assim, a gente já recém chegou. Já tem que mandar os abraços. Já tem quase que mandar os abraços, né? E nós ainda temos a música final. E nem começamos a falar ainda. Não, ainda temos a música final, que justamente é uma inspiração para nós, assim, porque o Valmir Alencar, desde o início da Nova Geração, quando ele esteve conosco aqui em 2000, ele é uma inspiração. E ele canta muito bem essa nossa temática de hoje. O amor precisa ser amado. O amor precisa ser amado, né? Precisa ser vivido. Precisa ser vivido. E nós vamos ter agora em 2020, né, um exemplo aí em outubro grande do amor, né? Que é a união do casal aqui. Está previsto. Está previsto. Está previsto aí. Né? Então é isso. Eu acho que quando tem amor, tem a vontade, né, da gente estar junto, da gente viver junto. E isso se estende não só a um casal, mas à família, né, aos amigos, no nosso ambiente de trabalho, porque quando a gente consegue levar o amor, tudo fica mais fácil, né? Tudo fica mais simples, né? As coisas ficam mais simples, com certeza. O César agora me fez lembrar, né? Eu fiz uma chantagem emocional com a minha mãe esse Natal. Ela queria passar em casa, com o pai, sossegado. Dormir. Ah, mas a gente nunca sabe quando é que pode ser o nosso último Natal. Ah, aquela chantagem emocional assim, ó, vem comigo, vem. Mas é verdade. E é verdade, né? Você deve concordar comigo. É a gente nunca sabe quando é que a gente vai estar com os nossos... Né, pela última vez. Então a gente tem que viver cada um como se fosse o último, né? Um Natal especial, um Réveillon especial, um programa hoje especial. Então cada dia é o primeiro dia da minha nova vida, né? Esse dia, ele nunca mais vai existir. Então eu tenho que fazer o máximo dentro dele, dessas 24 horas, vivenciando o amor. Eu acredito que a mensagem hoje, né, dentro do princípio, é isso, né? É amar o máximo possível dentro dessas 24 horas também. Porque só assim a gente vai ter a certeza da vitória, né? Como o Giovanni disse, o nosso boa noite aqui quando nós chegamos para o público que está nos escutando já passou, né? Santo Agostinho fala muito bem sobre o tempo, né? O tempo parece às vezes que ele é ínfimo, né? Aquilo que a gente falou agora já foi, né? Então nós temos que viver não só as 24 horas, mas aquele momento, aquele milésimo de segundo, assim. Aqui nós estamos ao vivo agora,
hoje as redes sociais nos facilitam, né? Antes a gente apenas escutava, hoje a gente, se quiser, pode estar assistindo pelo Facebook. Inclusive aqui o Diógenes disse que não conseguiu assistir, mas que vai prestigiar a reprise. Então é isso, mas hoje a gente consegue ver, né? Então esse momento que a gente vive aqui, ele é só agora. E ele é especial por isso. E ele fica guardado. Porque as coisas de Deus, elas ficam no coração, assim. Deus faz a obra, né? Ele faz isso se transformar em realidade, assim. Então é muito bom estar aqui. Que 2020 aí para os nossos ouvintes seja ano de muita realização, né? E eu brinquei eu passei uma mensagem pro Coronel Brasil dizendo assim, até comentei com vocês no carro, disse, Brasil, a gente não precisa de muito para viver bem, né? E ele disse assim, César, a gente precisa sim de muito, porque Deus é tudo, né? Então como a gente precisa de Deus a gente precisa de muito. A gente precisa de Deus, então a gente precisa de muito. Exatamente, foi isso que o Coronel Brasil falou, sim, a gente precisa de muito, porque a gente precisa de Deus e Deus é muito. Então realmente que a gente sinta no coração a necessidade de ter muito. Nós só vamos ter muito tendo Deus, se nós tivermos Deus. O Coronel Brasil vai, se não viu também, vou solicitar que ele veja a reprise, então vai para ele também uma consideração gigante, porque é uma sumidade, assim, é uma pessoa que viveu a vida dele, pelo menos os últimos 30 anos, dedicados a essa certeza de que há vida pós-droga, né? Que há recuperação, que há uma caminhada, que há um desejo, né? Então os abraços são para todos aqueles, né, Giovanni, que a gente acompanha. O Fabrício está na praia, o David, o Revaneiro, o Braulio Carini, o Denis da Bonja, né? E toda essa gurizada que está na fazenda, né? Lá na Colher. Hoje o chefe de plantão é o José Tejada. Para ele, para a equipe, para a gurizada, um beijo no coração. Não vou viajar, vou estar aí quinta-feira para a espiritualidade. Eles ficam ansiosos, né? Eles ficam ansiosos. Então, é uma alegria, assim, realmente poder estar nessa caminhada, poder estar estudando hoje. Vou ter uma segunda formação. Sou engenheiro há 33 anos e vou ter uma formação logo, nova, para poder me empenhar e desenvolver mais, né, esse dom e essa capacidade que Deus me dá, né? Porque isso eu tenho certeza que é um dom de Deus, né? Essa missão, esse carisma no Nova Geração, ele sempre foi meu, né? Ele nasceu comigo e o grupo comprou e hoje tem essa unidade, né? Então, muito bom. Só divulga para o pessoal que estiver ouvindo ou assistindo o programa os dias que acontecem as reuniões e onde acontecem as reuniões do Nova Geração. Nós tivemos nos últimos 17 anos, não contando os últimos 3, na Santa Terezinha do Menino Jesus, ali na Ramiro. Nos últimos 3 anos, a Nova Geração se reúne todas as terças-feiras, a partir da missa diária, que inicia às 19h30. Não, 19, né, gente? Acredito que às 19. É 19 horas. Aí das 19 até 19h45, às vezes 20 horas. E aí a partir da missa, o grupo, né? Então terças-feiras na Igreja Nossa Senhora da Paz, ali na Cristiano Fischer, logo que dobra da Protásio, ali descendo para Ipiranga. Não tem o número agora. É pertinho daqui, a gente tá na Protásio. Exatamente. Aqui, subindo aqui a pé, já sobe a Protásio, quando desceu a Cristiana à direita, passa quem está subindo, né, em direção a Carlos Gomes, passou a Carlos Gomes, desce a Cristiano Fischer. Já em seguida ali à direita, todas as terças-feiras, né, o Cassiano, o Cezinha, eles tocam na missa. É uma missa bem... É da comunidade, mas é uma missa bem dinâmica, assim, bem bonita. E depois o grupo. E o Emaús, né, para quem tiver interesse, é só chegar na Jerônimo de Ornelas, ali 44, a Nossa Senhora do Líbano, conhecida como Maronita, famosa na frente do Posto Saúde Modelo, ali, quase na João Pessoa. Fiz o meu Emaús há muitos e muitos anos atrás. Eu fiz ano passado. Não quer nem falar. Não, tô chegando a 40 anos de Emaús.
Logo, logo tô... É mais uma data, Mayara. Eu falei do meu aniversário, da minha formatura. Ah, é verdade. Em agosto faz 40 anos de Emaús, então vai ser só festa. Dá os tchauz pra ver se a gente consegue ouvir a última música. Nessa época a gente tem muita retrospectiva, né? Eu tive... Né, o meu padrinho de Emaús não é o César Bons, né? Muitos podem até achar, né? Pelo envolvimento. Mas o César não quis me convidar para fazer o Emaús. Quem me convidou foi o Frei Paulo. Um grande abraço. Fez o primeiro Emaús. Então, se o César já tem uns 40 anos de Emaús, o Frei Paulo deve ter um pouquinho mais já. Né? Mas assim, então vamos nos despedindo. Uma boa virada de ano, né? Um bom 2020 aí para os nossos ouvintes. Né? Vamos colocar a última música aí do programa. Né? Não sei se tem um abraço, alguma coisa especial. Não, é isso mesmo. Para todos que estão nos ouvindo aí. A gente já se despede. Só desejo então um 2020 abençoado para todos. E até ano que vem.